Olá, está começando agora o programa Laços da Terra para todo o Brasil e hoje um programa muito especial. Vamos visitar a ferrovia Visconde de Parnaíba. Mas para começar bem o Laços da Terra, o Dr. André Simão vem falando de saúde animal. Para. Gente, bom dia. No programa de hoje, eu queria mostrar esse quadro para vocês, interessante, que eu não sei se vocês notaram durante o exame clínico que a gente fez, durante o caminhar desse animal, que ele tem uma incoordenação no posterior. Normalmente, quando a gente caminha do lado do animal sadio e faz esse tipo de pressão, o animal ele tenta corrigir o eixo dele, jogando o corpo para o outro lado. A gente percebe que nesse caso ele não tem tônus, ele não tem condição de se segurar. Então ele vem completamente. E ele está com, vamos dizer que com os posteriores bambos, né, incoordenados. A gente chama isso aqui de bambeira. Existem algumas doenças que podem causar incoordenações. As mais comuns que a gente tem achado com bastante frequência é principalmente aquela doença transmitida pelo gambá, que a gente chama de EPM, encefalopatia protozoária motora. Como é que funciona essa doença? O gambá, através das fezes do gambá, o gambá defeca nas fômites, nos fardos de feno, nos locais onde os animais se alimentam, através das fezes contaminadas com esse protozoário, que se chama Sarcocistes neuroma. O animal ingere essas fezes contaminadas com esse protozoário e esse protozoário vai se alojar no sistema nervoso do cavalo. E o sintoma clássico dessa doença é a incoordenação dos posteriores, é a famosa bambeira do gambá. Então, esse animal muito provavelmente está com essa bambeira. A gente está aqui numa fazenda onde a gente já teve outros casos, a gente já fez o diagnóstico laboratorial desses casos e deu positivo, então a gente consegue, através do soro sanguíneo, tirar a amostra, mandar para o laboratório para saber se esse animal é positivo ou não para essa doença. Nós já coletamos o sangue desse animal, já mandamos fazer o exame, estamos só aguardando para iniciar o tratamento. Mas pela história da fazenda, muito provavelmente esse animal também tem a EPM. O tratamento consiste numa droga chamada diclazuril. Se faz esse tratamento por 30 dias. Associado a isso, a gente pode usar uma vitamina do complexo B, principalmente a B1, que ajuda muito na restauração, na recuperação nervosa. Existem casos mais graves e que a gente às vezes consegue recuperar o animal, porém fica com alguma sequela. Por quê? Porque esse sistema nervoso, célula nervosa, uma vez destruída, ela não se regenera. Então, se a destruição da célula nervosa, do tecido nervoso desse animal for muito grande, ele pode ficar com algum tipo de sequela, e eu já vi vários. Por exemplo, uma égua que tinha uma incontinência urinária. Ela sarou, ficou bem, só que ela não conseguia segurar o xixi na bexiga. Então ela vivia com as pernas todas escorridas de xixi e a gente vivia tendo que passar hipoglós, pomada, essas coisas. Então, tá aí uma patologia bem interessante, que está assim muito comum, a gente está pegando bastante, que é a EPM, que é transmitida através das fezes do gambá. Existem outras encefalopatias, várias, encefalomielite equina, raiva, a doença do milho mofado, que é um fungo fusário. Então a gente tem que tomar bastante cuidado em falar, isso aí é doença do gambá. Consulta seu veterinário, se seu animal tem algum tipo de incoordenação, algum tipo de problema neurológico, é bom a gente separar bem, tentar fechar o diagnóstico para fazer o tratamento certo, tá ok? Então tá aí um quadro interessante para vocês, provavelmente encefalopatia protozoária motora, a doença do gambá, a famosa bambeira. Um grande abraço e até o próximo programa. O Dr. André é o nosso veterinário, mas olha, gente, não faça procedimentos aí por sua conta. Consulte sempre um veterinário para você não piorar o quadro do seu animal. Às vezes o que você pensa que está fazendo está errado. Consulte sempre um veterinário. Eu vou fazer um intervalinho, é um coicinho de porco, daqui a pouco a gente está de volta. Olá, galera!
Eu sou Roberta Miranda e estou no programa Laços da Terra. Laços da Terra. Oferecimento Matrine. A Dinagro, com 55 anos de experiência, investe diariamente em inovação e proteção agrícola, oferecendo as melhores soluções para os produtores rurais. Matrine e o Fission são produtos naturais, que não deixam residual. Ideais para aplicar hoje e colher amanhã. O Matrine é indicado para o controle de pragas em grandes culturas e hortifrutis. Já o Fission é um fungicida indutor de resistência certificado para culturas orgânicas, oferecendo proteção e adaptabilidade a mais de 50 variedades de cultivos. Para mais informações, entre em contato pelos nossos canais. Estamos de volta e agora no Laços da Terra eu vou levar vocês por uma viagem no tempo. Vamos conhecer uma estação de trem que existe perto da cidade de Jardinópolis, no estado de São Paulo. É a Estação Visconde de Parnaíba, que tem muita história. Hoje nós vamos viajar pela história das ferrovias aqui da região de Ribeirão Preto. No século XIX, a ferrovia foi determinante para o progresso de todo esse estado de São Paulo. E essa região era a maior produtora de café do mundo. Eu estou na estação Visconde de Parnaíba, antiga estação Rio Pardo, fazia parte da Mogiana e aqui tem muita história para contar. Aqui era uma grande fazenda produtora de café e de gado e as pessoas vinham para cá, era um entreposto. A linha vinha de Ribeirão Preto, seguia para Uberaba e para outras regiões e havia o transporte de mercadorias, muito café e pessoas que iam para lá e para cá com aquela movimentação da época, que era o único meio de transporte que existia. A estação tem algumas histórias que nós vamos conhecer. Tem o seu Natal, que mora aqui há muito tempo. A estrada de ferro trouxe progresso, mas hoje a gente vai poder apreciar a decadência, o fim de tudo, o que resta dessa história maravilhosa. O estado de São Paulo já teve toda a sua economia baseada no café, do Vale do Paraíba, passando por Campinas, Ribeirão Preto e sul de Minas. No século XIX, o Brasil foi o maior produtor de café do mundo. O ouro verde, como era chamado, era produzido em larga escala. A produção imensa, e para transportar todo esse café ao Porto de Santos, era preciso uma logística muito grande. É aí que a ferrovia ganhou grande importância. O trem de ferro tornou-se a única opção para transporte de cargas e passageiros. Foram criadas companhias que traçavam linhas, ligando fazendas e cidades em todas as regiões, trazendo o progresso para o nosso país. Muitas fazendas tinham estações que serviam de entreposto e muitas levavam seu nome, como é o caso da Estação Visconde de Parnaíba, que tem o mesmo nome da fazenda. O seu Natal, há muito tempo, cuida de todo esse patrimônio aqui e sabe de muita história para contar pra gente. O senhor mora aqui faz quanto tempo, seu Natal? Ah, faz 60 anos. Mais de 60 anos. Mais de 60 anos. O senhor era um menino, então? Era um menino. Viu começar isso tudo, viu o andamento e viu chegar onde está? Vi o trenzinho passar aí, tinha trem passageiro de carga. Tinha? Tinha Maria Fumaça. Tinha Maria Fumaça? Tinha. Como é que era aqui naquela época? Porque a gente hoje vê a fazenda, tinha muito passageiro por causa das colônias aqui da fazenda? Isso, os vizinhos também vinham para cá. Ah, os vizinhos tudo vinha para cá? O trem passageiro. Gente para colher café, essas coisas? Tinha também. Tinha também? Tinha. Então o fluxo de gente aqui era grande. Bastante. O senhor lembra mais ou menos quantas pessoas que moravam na colônia, na fazenda? Ah, quanto assim certo a gente não sabe, mas tinha bastante. Bastante? Bastante gente. E o café, era muito também, não? Era bastante.
Bastante café. Tinha aqui, ainda vinha café de fora ainda Para carregar. aqui para carregar no trem. Ah. Os pessoal, os vizinhos traziam tudo para cá. O senhor criou família aqui? Aqui, meu pai criou nós, eu criei a minha também aqui. Até. E hoje a fazenda praticamente está sem uso. O senhor que cuida aqui administra e toma conta. Hoje eles pegaram, né, as partes das terras arrendaram para a usina, né? Então hoje nós ficamos aqui na sede cuidando aqui de volta. Se você olhar para trás e ver o que foi isso aqui, dá uma tristezinha no peito? Ou se dá. Se dá muito. Uma recordação imensa. O Zé Paim é um grande amigo do pessoal aqui, mora em Jardinópolis, tem uma propriedade aqui do lado da fazenda. E o seu pai, Zé, morou aqui? Morou muitos anos e sempre falava pra gente que mexia com carroção de boi. Praticamente a infância dele, a mocidade foi aqui. Trazendo café, mexendo com café, transportando. Isso, no café, com bois, carro de boi. E sempre falava pra gente, tão perto aqui, nunca tinha visto aqui. Você nunca tinha vindo aqui então? Nunca tinha vindo. Que coisa, hein, rapaz? Mas o coração velho pedia pra vir conhecer, né? Pedia. Tudo chega o dia, né? Tudo chega ao dia. E é muito bonito, né? O que seu pai te contava da fazenda, da estação? Ele chegava a te contar alguma coisa? Ele contava que era muito sofrido, era muito trabalhoso. Mexia com o serviço pesado que ele sofreu, mas era gratificante, porque foi uma época que as amizades eram outras, era o pessoal... O povo era mais caloroso, sim, né? Sim, era muito amigo e foi uma época boa, mas era muito trabalhoso. Eu convidei aqui no estúdio agora, para enriquecer a nossa matéria, o Denis Esteves, que é presidente do Instituto História do Trem. Denis, que prazer ter você aqui no programa hoje, mais uma vez, viu? O prazer é meu. Eu queria que você me falasse um pouco sobre a estação Visconde de Parnaíba. Sim, a Visconde de Parnaíba é uma estação que foi construída na época da linha do Rio Grande. A linha do Rio Grande era uma linha construída pela Companhia Mogiana que começava em Ribeirão Preto e ia terminar no Rio Grande, em Rifaina. Essa linha tinha uma previsão de prolongamento para chegar até o Rio Araguaia. No Rio Araguaia seria feita uma navegação a vapor. Nossa, ela é longe. O que hoje é a Ferrovia Norte-Sul. Ela só que passava por aqui colhendo café, recolhendo café. O objetivo era ligar o Porto de Santos ao Porto de Belém do Pará. E a Visconde de Parnaíba era uma fazenda produtiva? Ela era aquela região, se você observar bem, é uma região meio que de serra, né? Uhum. Então ali é uma área muito propícia para o café. Ela tem altitude, tem solo bom, que é o solo roxo, né? Terra roxa. É uma terra fértil para o café. E ela tem um microclima mais fresco. Ela é uma área onde venta mais, você não tem tanto calor, tem bastante nascente de água ali. Então aquela região da estação Visconde de Parnaíba era um bolsão ideal para a produção de café. Porque toda essa região era cerrado, não tinha população, não tinha ninguém que demandasse. Não tinha habitação. Na época, a estação se chamava Rio Pardo. Aí depois, quando a Mogiana comprou o ramal férreo do Rio Pardo, que vai de Casabranca a São José do Rio Pardo, para evitar confusão com o nome da estação, ela mudou o nome para Visconde do Parnaíba.
Caminhando pela plataforma, a gente tem noção de como era a arquitetura da época, uma mistura de arquitetura europeia, feita por italianos e estilo inglês. Havia essa mistura, na Mogiana principalmente. Aqui é uma parte da estação onde é o galpão que era armazenada a mercadoria, café e outros produtos. As trancas são as mesmas originais da época da construção. E a porta também, algumas coisas vêm resistindo ao tempo. Esse pátio da estação era a administração, lugar onde os passageiros esperavam, e a gente pode ver aqui as lousas de marcação de horário de trem, trem para cima, trem para baixo, os avisos. Mas o que me impressiona muito, gente, que eu adoro, além dessa arquitetura muito antiga, são a maneira como as portas eram feitas, a construção. É uma coisa que hoje em dia não se faz mais. Vocês podem ver que o telhado também é feito de uma maneira muito peculiar. Hoje o pessoal da fazenda guarda coisas por aqui. Aqui tem mais uma porta, tem alguns pneus aqui que vocês podem ver. Mas isso daqui tudo já fervilhou de vida. Por aqui as pessoas passavam, esperavam, compravam seus tickets. A estação normalmente tinha um telegrafista e uma pessoa para cuidar das passagens. E havia as turmas que cuidavam das linhas e também algumas pessoas para ficar carregando e descarregando as mercadorias de trem. Muitas fazendas da região também traziam o seu café para cá, que era embarcado para seguir para o Porto de Santos. A estação fica encrostada num morro. O visual é muito bonito, ela é toda protegida. E o que eu percebi é que a caixa d'água pinga o tempo todo, porque a água vem de um encanamento de uma mina por gravidade e hoje poderia ser utilizada normalmente pela fazenda se tivesse a necessidade de uma caixa d'água. A casa onde os funcionários moravam é uma casa muito boa, sistema antigo de fazenda, o chão todo de vermelhão, o telhado não tem fogo, como nas antigas fazendas. Tem fogão de lenha, tem banheiro, chegaram a colocar energia elétrica numa época e está muito conservada. É uma casa boa, para quem morava aqui, ter bastante conforto e poder descansar tranquilamente nos seus momentos de folga. O fundo da estação também está bastante preservado. Aqui era um pátio antigo, onde os carroções, as carretas, os carros de boi vinham trazer mercadoria, descarregar por essa porta, porque do lado de lá já saía no trem para carregar. Agora olha uma coisa que tem aqui que é raridade. Esse ferrolho é original, gente, ó. Era o sistema de fechar a porta. A porta está trancada por dentro, eu não vou conseguir mostrar para vocês lá dentro. Mas só isso aqui, ó, já vale ouro. São coisas, detalhes que a gente acha bacana na preservação do patrimônio da história da ferrovia no Brasil. Precisa cuidar disso. Laços da Terra. Oferecimento. Dinagro Agropecuária. Gripa Camping e Náutica. Que tal contar com inovação no controle das formigas cortadeiras? A Dinagro S Resistente foi desenvolvido para o controle em infestações em todos os meses do ano. Essas iscas formicidas têm capacidade de repelir água sem alterar sua estrutura e atratividade. Assim, a aplicação pode ser realizada em solos molhados, dias chuvosos ou com previsão de chuva, e até em regiões que têm o orvalho de manhã. Quer saber mais sobre nossas soluções? Entre em contato e agende uma apresentação. Dinagro, pioneira em proteger sua plantação. Eu quero falar agora para você, meu amigo, que é campista, que é pescador, que é desbravador, para você que gosta de navegar.
Nossa empresa Gripa Náutica já tem mais de 30 anos de mercado, fabricando capas, capotas conversíveis para barcos de alumínio e lanchas de fibra de vidro de todos os modelos. Também temos a Gripa Tents, nossa fábrica de barracas de camping canadense, com varanda e sem varanda. E se você tem um grupo, uma alcateia, fazemos barracas com cores especiais e logomarcas fixadas na própria barraca. Entre no nosso site www.gripanautica.com.br e compre tudo em até 6 vezes. Despachamos para todo o Brasil. Gripa Náutica, há mais de 30 anos com você. Um abraço a todos os nossos amigos chamamezeiros sul-mato-grossenses. Cuando me vaya para siempre de este mundo, ao alejarme de mis seres tan queridos, solo un deseo a Dios supremo yo le pido, un imposible, pero sé que es tan profundo, que se transforme en un árbol mi alma entera, para que en días calurosos de verano, bajo mi sombra descansen mis paisanos, con una posta que me ocupe, que lo quiera. Que los gurises con la ronda me cercaran, y los que se aman cumpliendo una promesa, dejen sus nombres cual recuerdo en mi corteza. Aunque me duela con cuchillo me talara, y cuando troce mi madera un carpintero, que en vez de muebles se dedique a hacer guitarras, para estar junto a mis amigos de las farras, con acordeona y un rasguear llámame cero. Partir para sempre deste mundo, pra bem distante de meus seres tão queridos, só um desejo a Deus Supremo eu lhe peço, um impossível, porém sei que é tão profundo, que se transforme numa árvore minha alma inteira, para que nos dias calorosos de verão, em minha sombra descanse os peregrinos, quem me encoste, me ocupe, quem eu queira. Se os meninos com seus brinquedos me cercarem, e os que se amam cumprindo uma promessa, deixem seus nomes como lembrança em meu tronco, ainda que com canivete me talharem, e se levarem minha madeira ao carpinteiro, que em vez de móveis se dedique a fazer guitarras, para estar junto aos meus amigos pelas farras, com uma sanfona e o rasguear. Final de
de programa, eu quero agradecer o carinho de todas as pessoas que acompanham Laços da Terra pela TV e pelo YouTube. Você que quiser ver ou rever esse programa e outros programas, entre no nosso canal do YouTube. Lá tem mais de 1000 programas para você maratonar. Você vai gostar muito e vai poder ver o que você tem saudade. Deus abençoe a todos e até a semana que vem. Tchau.